graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente dar início ao nosso culto nessa noite, né? Nesse domingo lindo, esse dia mais friozinho, né? Esse tempo aconchegante, gostoso, né? Eu queria deixar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está lá no Salmo 122, verso 1, que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quem gosta de vir para a igreja? Amém, glória a Deus. Irmãos, já teve época em que eu não gostava de vir para a igreja. Já teve. Não vou ser hipócrita de dizer que sempre foi bom. Não, já teve época. Eu me lembro quando a gente era criança e estudávamos a semana toda de manhã. Quando chegava domingo, sábado, a gente queria dormir até mais tarde, né? E não. A mãe chegava, tirava a gente da cama, né? Vamos, hoje tem escola bíblica, né? Vamos levantar. E a gente, não quero ir, eu quero dormir. Não, levanta e vamos, né? E a gente vinha, não, mas que coisa, não tem que ir para a igreja, né? E irmãos, como que isso muda na gente, né? Hoje a gente sente prazer em estar na casa do Senhor. Hoje eu dou glória a Deus porque minha mãe me tirou da cama cedo, com frio, para a gente vir caminhando, né? A gente sempre morou no Jardim Profeta e congregávamos aqui na Vila Andresa e nem sempre tinha dinheiro para passagem. E às vezes a gente vinha caminhando cedinho, 1 hora de caminhada, irmãos. A gente vinha caminhando, cultuava o Senhor e o dinheiro que tinha era somente para voltar de lotação. Aí a gente voltava de lotação, porque aí já era hora de almoço, né? Já estava, né, irmão? A fome já estava começando ali, né, incomodar no estômago. Aí a gente voltava de lotação, né? E hoje eu dou glória a Deus porque minha mãe foi perseverante e ensinou a gente esse caminho. Às vezes, irmãos, a gente fica com dó dos nossos filhos. Não vou acordar cedo, né? Domingo, não vou tirar da cama para ir pro culto, né? Ou às vezes tá mais frio à noite, né? Opa, assustei. Às vezes tá mais frio à noite, aí a gente fala, não, vamos deixar em casa, que é mais quentinho, né? Vê pelo online, né? Hoje a gente tem mais essa ferramenta. Irmãos, a gente não pode desanimar com essas coisas. Sabe, porque foi essa perseverança da minha mãe em estar com a gente, vamos, tem que ir, que nos ensinou a servir ao Senhor, nos ensinou a ter prioridade com as coisas do Senhor, nos ensinou esse caminho, né? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar dele. Às vezes, irmãos, a gente vê jovens que os pais servem a Deus e os jovens não estão servindo, mas quando você vai olhar, lá na infância, esse jovem não recebeu o auxílio do caminho. E aí o pai fica, aonde eu errei? Então, irmãos, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Aos pés do Senhor, na presença do Senhor, é o melhor lugar para a gente estar, né? Alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se você está triste por algum motivo, venha para a casa do Senhor. Aqui é o lugar que está a alegria. Se você não quer vir, alguém está te obrigando, venha, porque no futuro você vai agradecer, porque alguém te trouxe para cá. Porque aqui é o remédio para todo e qualquer tipo de problema. Aqui está a solução para tudo na nossa vida. Aos pés do Senhor, no caminho do Senhor, na cruz, aos pés dele. É aqui que está a resposta para todas as nossas dúvidas e todas as nossas dificuldades. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse privilégio maravilhoso de poder falar com Ele, de poder louvar, engrandecer o nome dEle, cultuar Ele com alegria, né? Irmãos, isso é um privilégio. Estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus é um privilégio para nós. Então comece agradecendo a Ele, né? Agradeça, seja grato porque você está aqui, está bem, o Senhor te permitiu vir, você está na presença, né? Feche seus olhos e comece a falar para o Senhor. Fale para Ele palavras de amor, de carinho, né? Diga para Ele o quanto você está feliz por estar aqui, né? O quanto você se alegra em cultuar a Ele. O Senhor não nos obriga a adorá-lo, mas Ele gosta da nossa adoração. Ele tem prazer no nosso louvor. Então comece a adorar, comece a dizer para Ele palavras de amor. Comece a dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso.
Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é santo, Ele é santo. Senhor, nós te damos honra, nós te damos glória, porque o Senhor é merecedor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos na tua casa, de podermos, ó Deus, juntos louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de poder falar com o Senhor, de poder dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Pai, nos faltam palavras para expressar esse amor incomparável que o Senhor tem para com as nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, Pai, na vida dessa igreja, Senhor, na vida do nosso pastor, na vida da sua família. Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigada, Pai, por esse amor incomparável. Pai, muito obrigada pelo teu sacrifício. O Senhor deu a sua vida para que hoje eu tivesse vida. Senhor, muito obrigada, Pai. E hoje viemos aqui, Senhor, te louvar, te engrandecer, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor merece. O Senhor é um Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus em que nós podemos dizer: em Ti eu posso todas as coisas, em Ti eu posso tudo. A minha força, ela vem do Senhor, ela vem de Ti, Pai, porque, ó Deus, se não fosse a Tua misericórdia sobre nós, Pai, onde hoje nós estaríamos, Deus, se não fosse o Teu amor, se não fosse o Teu cuidado, Senhor. Pai, muito obrigada. Tudo que irá acontecer aqui hoje, Pai, é para engrandecer o Teu nome, é para exaltar o Senhor, Pai. E nós te agradecemos, Deus, o privilégio na Tua casa de poder louvar e engrandecer ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, as nossas orações e as nossas súplicas, ó Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não está, ó Deus, com os ouvidos tampados, mas o Senhor está atento a tudo que nós pedimos e a tudo que nós fazemos. Senhor, muito obrigada por tudo. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abre aí, Hebreus 10. Quero ler a partir do versículo 32. O tema dessa mensagem é como vencer o desânimo e a frieza espiritual. Como vencer o desânimo e a frieza espiritual. Eu quero ler esse texto, depois eu quero ir para outros também. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que é tempo de você ter a sua fé ativada dentro do seu coração. Você diz amém? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 32. E a palavra de Deus nos diz: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto também para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não perca a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Irmão, quem é que alcança a promessa? Quem faz a vontade de Deus. Quem é que alcança a promessa?
quem faz a vontade de Deus. Está aí, está escrito. E para fazer a vontade de Deus, a gente precisa perseverar naquilo que cremos. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Agora vamos ler o versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, que não podem ser vistos. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aí vamos lá agora para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa ou é galardoador, daqueles que o buscam. Feche seus olhos. Pai, fala conosco aqui, Senhor. Precisamos ouvir Tua voz. Pai, precisamos vencer o desânimo. Precisamos vencer, ó Pai, a frieza e a paralisia espiritual. E continuar correndo, Senhor, sem desanimar. A corrida que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos propôs, Pai. Por isso agora, Senhor, fala conosco, Pai. Fala no mais profundo do nosso entendimento, Deus. O conhecimento da verdade é que traz libertação, Pai. Por isso eu te peço agora, Senhor, lança fora tudo que não é do Senhor, Pai. Toda sonolência, todo desânimo, Pai, lança fora toda distração e ministra ao espírito de cada um que está aqui. Nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém? Como vencer o desânimo e a frieza espiritual? Quando a gente lança esses títulos de mensagem, parece assim que nós vamos receber o antídoto, não é verdade? O pastor vai entregar alguma coisa lá hoje, os 7 passos para a vitória, os 5 passos para receber a bênção. Não é assim? Nós estamos sempre correndo atrás de autoajuda, é ou não é, irmão? Mas na verdade a gente precisa da ajuda do alto, não é? Sim ou não? Nós estamos sempre correndo atrás disso, né? Uma vez uma irmã falou assim: pastor, é pecado ler horóscopo? Eu falei: depende do que você confia, hein? Porque toda manhã parece que Deus fala comigo no horóscopo. Eu falei assim: eu acho que não é Deus que está falando, não. Porque o horóscopo já mandou você fazer algo que você não quis? Ele falou: não. Eu falei: pois é. Você acha que Deus, Ele só faz o que a gente deseja, irmão? Claro que não. Deus é imutável, infalível, inerrante, sabe e conhece todas as coisas, onisciente. E se Ele fosse um gênio da lâmpada para atender só os nossos pedidos, Ele não seria o Deus Todo-Poderoso. Então, querido, essa mensagem não é um antídoto para a sua vida. Essa mensagem é do que depende a sua vida. Sabe, a pandemia, ela trouxe na nossa vida, assim, no contexto geral, não é só no crente, em todos. Ela trouxe um problema que, por vezes, tem atrapalhado muito as pessoas. Ela trouxe algo que a gente tem percebido que tem afetado o comércio, afetado famílias, afetado jovens, velhos, adultos, crianças, tem afetado sonhos, projetos, tem afetado igreja, tem afetado em muitas coisas. De fato, nós vivemos o pior momento da nossa história,
E, irmão, é um tempo complicado, de fato. Mas eu tenho dito também que tempos difíceis não são apenas tempos difíceis, são tempos também de oportunidade. E no domingo passado, eu falei aqui sobre os 12 espias, e esse mês nós estamos pregando assim, meio que uma série de coisas para serem ativadas na igreja. Falamos de servir, falamos de visão, e hoje estamos falando de vencer o desânimo e a frieza espiritual. E sabe, muita coisa que nós deveríamos estar fazendo, estar nos movendo, não ter assim abrido mão, né? A gente está colocando na conta da pandemia, não é verdade? É a pandemia, é a pandemia, é a pandemia. Eu me lembro que meu irmão mais novo, Rômulo, né? Ele estava com o casamento marcado, namorou acho que uns 8 anos, e eu falei, meu Deus, crente não pode namorar isso tudo não, né? Eu já estava cutucando ele, rapaz, vai casar não, né? E aí, ele estava com o casamento marcado, Ivânia, para acho que julho, acho que é isso, ou maio, não sei, no primeiro semestre. Aí em março estourou a pandemia, e logo então ele pensou, vou adiar o casamento mais uns 3 meses, que a pandemia vai passar. Irmão, nós não achamos que foi dessa forma, não foi. Nós não imaginamos que seria assim, um surto e depois ir embora. O fato é que já estamos aí para o 2º ano, e a pandemia não passou, e já se fala de um novo normal. Por quê? Porque as coisas não vão voltar mais ao normal, não vão voltar mais o que era antes. Nós vamos ter que nos adaptar a um novo tempo. E sabe, querido, Jesus, ele é especialista em falar de novas coisas. Jesus é especialista em fazer novas todas as coisas. Jesus é especialista e ele sempre tem algo novo para a nossa vida. E ele, ensinando aos seus discípulos, ele falou o seguinte: olha, ninguém põe um vinho novo num odre velho. Ninguém faz isso. Ninguém coloca um remendo novo numa roupa velha. Ele está falando assim, olha, não tem lógica fazer isso. Isso não vai dar muito certo. O vinho novo vai arrebentar com o odre velho. Mas coloca um vinho novo no odre novo. E às vezes nós até queremos esse vinho novo. O vinho novo fala de visão, fala de renovo, fala de algo, sabe, nunca vivido. Às vezes nós queremos isso, mas nós não queremos renovar o odre. Nós estamos vivendo assim em pedaços, em cacos. E por Deus ser responsável, Ele não manda o vinho novo sabendo que o odre está comprometido. Ele não faz isso. E nesse tempo que nos pegou assim como uma rasteira, uma das coisas que para mim mais pegou em cada um foi a perda do foco. Perdemos o foco. E quem está falando isso não é o pastor Renan, não é uma análise minha, irmão. Converso com o pastor todo dia. Homens de Deus. O maior ônus, né, da pandemia nas áreas, em todas as áreas da vida, se chama assim, perda do foco. Existem empresas que estavam assim com grande expectativa. Vamos falar um pouquinho do mundo fora aqui de nós como igreja. Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente entra aqui. Mas existem empresas, por exemplo, que estavam com grandes planejamentos. Coisa assim que ia explodir. Coisa rentável, coisa nova. E aí veio a pandemia, o que eles fizeram? Abortaram tudo. Terminaram com tudo. Agora, em contrapartida, existem outras que aproveitaram esse momento e empreenderam. E estão fazendo sucesso. Irmão, acho que ninguém nunca ganhou tanto dinheiro como o dono lá da Hotmart, que está vendendo curso online. Sim ou não? Então, o que determina a nossa vida não são as circunstâncias, é onde estão os nossos olhos. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, né, que nós, agora eu quero falar para você, crente, você servo de Deus, ele diz que nós andamos por
fé e não por vista. Nós andamos por fé. E aqui o autor de Hebreus, ele começa lembrando aquele público a qual ele escreve, que os sofrimentos que eles passaram, que depois de terem sido iluminados, ou seja, depois de terem se convertido ao Evangelho de Jesus, eles foram açoitados, eles foram perseguidos, eles foram, tiraram deles os seus bens, né? Ele fala aqui, olha, a expoliação dos seus bens, né? Roubaram os seus bens. Eles viram os seus bens sendo todos roubados, todos entregues a outras coisas. A Bíblia também diz aqui que esses irmãos, eles se tornaram, sabe, fizeram dele um motivo de um espetáculo. Alguém que lembra do Coliseu? Alguém lembra do Coliseu? O que era o Coliseu? Matou milhares de cristãos, irmãos. Ele expunha os cristãos lá para serem devorados por leões e para todo mundo ficar, aplaudindo e rindo. Aplaudindo e rindo. Sabe, eu costumo dizer que o entretenimento na igreja, ele tem a mesma conotação do Coliseu. O entretenimento. Sabe, quando a gente está fazendo as coisas para as pessoas, quando a gente quer que as pessoas saiam, nó pastor, que maravilha. Sabe? Quando a gente fica querendo agradar pessoas. Hoje vamos fazer a noite do cantor cristão, porque o irmão gosta do cantor cristão. Aí semana que vem a gente faz a noite do worship, porque o irmão gosta do worship. Aí a gente vai fazer a noite do curso teológico, o irmão tal gosta do curso de teologia. Mas semana que vem tem um grupinho lá na igreja, que eles gostam do Pentecoste. Então nós vamos fazer a noite do poder. E sabe, querido, nós vamos encaixando a igreja em eventos, que tem a mesma conotação do Coliseu. Ela mata os verdadeiros para divertir os falsos. Nós colocamos uma minoria lá para servir. Essa minoria dá duro, se mata para alegrar aqueles que não estão empenhados em nada. A pior coisa que pode acontecer num ministério, numa empresa, numa família, em qualquer instituição, é a falta de uma visão. E o que é uma visão? Visão fala de onde nós queremos chegar. Visão é uma contemplação de um quadro futuro. Sabe, aquilo não aconteceu ainda. Nós estamos olhando com os olhos da fé. Aquilo não aconteceu, mas nós já visualizamos. É semelhante quando Elias se prostra no chão e vai orar. Ele já via a chuva caindo. E é por isso que ele via, ele mandava o seu servo, falava, olha, vai lá ver se vai chover. E enquanto ele estava ali, ele gerava a chuva, ele trazia à existência o que não existia. Sabe, querido, o que nos para? As coisas que se podem ver. O que nos desanima? Aquilo que estão diante dos nossos olhos. Se você não tiver uma causa pela qual você vale a pena viver, irmão, você vai desanimar. Você vai parar. Você vai retroceder. Você vai desanimar tudo. Você vai jogar a toalha, vai chutar o balde. Então o crente, ele não pode andar pela vista. O crente é convidado a olhar com os olhos espirituais. E existem coisas que Deus já fez com que você contemplasse. Deus já te mostrou lá na frente. Deus já ministrou teu coração. Mas você veio nesse tempo agora, perdeu o foco. Um tempo de luta, semelhante ao que os irmãos passaram aqui. Um tempo de sofrimento. Um tempo de dificuldade, não vamos negar isso. Um tempo de incerteza. Querido, só que nesse tempo nós só paramos, só desanimamos, só retrocedemos, só nos esfriamos espiritualmente. Sabe por quê? Se a gente para de olhar para o alvo. Se você tem se sentido assim, desanimado, fraco, frio espiritualmente, você tem que voltar a olhar para o alvo. E quem que é o alvo? O alvo é Jesus.
Em algum momento da sua caminhada, você parou de olhar para Ele. Você começou a olhar para a circunstância, você começou a olhar para a sua vontade, você começou a olhar para os problemas, para os frutos que não vieram. E aí, o que aconteceu? Você desanimou. Você desanimou. E querido, depois aqui do capítulo 10, ainda no capítulo 10, ele fala o seguinte: não percam a confiança de vocês. Não percam. Sabe, às vezes nós falamos assim: nós estamos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Nós cremos que a salvação é algo que não se perde. A salvação, ela não é pelo nosso mérito, ela é pela graça mediante a fé. Mas querido, às vezes nós vemos tanto crente salvo, mas que pararam de confiar em Deus, perderam a confiança. Sabe, e eu creio, se a Bíblia diz, portanto, não percam a confiança de vocês. Confiar no que, irmão? Confiar naquilo que está por vir. Confiar na promessa de Deus. Confiar naquilo que Deus disse vai acontecer. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, Deus disse para Moisés: eu vou dar a vocês uma nova terra, uma boa terra. Sabe, querido, imagina ouvir isso do próprio Deus, cara. Imagina. Só que no meio do caminho, o próprio Moisés, ele duvida disso. Moisés, ele olha para o povo murmurento, para o povo reclamando, para o povo xingando, e ele fala: Senhor, o que está para ser de nós? Irmão, a dúvida, a incerteza, ela procede do homem. Nós vivemos isso. Mas a certeza e a convicção, ela procede da fé. E a Bíblia diz que, lá em Hebreus 12, nós vamos ler daqui a pouco, que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. O que é isso? O que isso quer dizer, pastor? O autor e consumador é onde a fé começa e onde ela termina. Sabe, às vezes nós estamos assim, irmão, desanimados, prostrados, querendo parar com tudo, querendo retroceder, voltar atrás. Por quê, querido? Porque em algum momento da caminhada a gente desviou nosso olhar. Pedro teve medo, e a Bíblia diz que ele olhou para as ondas gigantes, o vento que soprava, e naquele momento Pedro estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para aquilo, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Quando é que você começa a afundar, irmão? Quando é que eu começo a desanimar, a retroceder? Quando eu paro de olhar para Jesus. Parar de olhar para Jesus é suicídio espiritual. Sabe, e olhar para Jesus não quer dizer: pastor, mas eu tenho orado. Pastor, mas eu tenho lido a Bíblia. Pastor, mas eu tenho ido no culto. Não, irmão. Olhar para Jesus é olhar para a vontade dEle. É olhar para aquilo que Ele deseja. Sabe? O que nos desanima? Porque o que Jesus deseja, às vezes nem aconteceu ainda. Irmão, eu creio numa evangelização, sabe, genuína. Eu creio numa transformação. Eu creio numa conversão. Eu vejo Congonhas convertida. Isso já aconteceu? Óbvio que não. Mas eu vejo com os olhos da fé. E é isso que nos encoraja todo dia pela manhã. Primeiro, orar pela cidade. Segundo, empoderar pessoas e falar assim: prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Terceiro, encontrar com pessoas e não despedir delas sem falar do amor de Cristo. Quarto, entender que essa evangelização passa pela igreja como um todo. Quinto, preparar
preparar pessoas para isso. Preparar discípulos que geram outros discípulos. Por quê que nós não desistimos disso? Porque nós vemos lá na frente uma cidade convertida. E por que nós paramos? Porque nós paramos de ver isso. Porque nós paramos de contemplar isso, que só pode ser visto com os olhos da fé. Sabe, querido, então, nessa noite, eu só tenho uma coisa para te dizer. Como é que você vai vencer o desânimo e a frieza espiritual? Voltando a olhar para Jesus. Voltando a olhar para aquilo que Jesus deseja. Voltando a olhar para aquilo que Deus quer para a sua vida. Voltando a dizer: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu ministério, nessa cidade. O que o Senhor já estabeleceu no céu. Seja feita a tua vontade nessa terra como é no céu. É se submetendo à sua vontade. Se nós paramos de olhar para Jesus, irmão, nós afundamos, nós vacilamos. E o autor diz aqui: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, existe algo que o Senhor tem preparado, irmão. E às vezes nós temos entendimento de que isso é só fora dessa terra. Eu sei que Deus na glória, Deus lá com todo galardão, Ele tem preparado algo. Mas, querido, presta atenção. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós já passamos a viver a realidade da nova vida. E nessa realidade da nossa vida, nós voltamos ao projeto original de Deus, que é o quê? É ide. O ide é para nós. E nós passamos a viver o projeto ainda mais inicial de Deus, aquele quando Ele deu para o casal. Ele falou assim: olha, crescei, multiplicai-vos e dominai. Nós passamos então a viver o governo de Deus. Sabe, a realidade que nós estamos vivendo é que coisas têm nos dominado, coisas têm nos governado. Nós somos governados pelo dinheiro, nós somos governados pelo trabalho, nós somos governados por uma agenda, uma rotina, nós somos governados por tudo. Na verdade, o desafio não é esse. O desafio é que eu governe sobre isso, porque Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Você crê nisso? Então, querido, só é possível vencer o desânimo, vencer a frieza espiritual, olhando para Jesus, olhando para Ele, crendo na sua vontade como soberana, como a melhor para a sua vida. Sabe, eu disse aqui pela manhã, e você pode achar que é uma heresia, mas não é uma heresia. Eu falei que Deus não tem problema com pecador, não. Deus tem problema com crente desanimado. Você diz amém? Deus tem problema com pecador, não. Pecado Ele quer tomar para Ele. Ele diz assim: olha, vem para cá, eu quero remir esse pecado para mim. Eu já morri, já entreguei meu filho Jesus lá na cruz para você, para limpar você desses pecados. Então Deus tem problema com pecador, não, irmão. Deus ama o pecador. Ah, mas é um problema um crente desanimado para Deus. Porque o que é um crente desanimado? Um crente desanimado é aquele que foi iluminado, aquele que recebeu a promessa, aquele que creu no Senhor e que fala assim: eu não quero, eu deixo para trás. Senhor, o plano do Senhor para a minha vida, eu até sei que Ele é perfeito, mas eu quero viver o meu. Eu quero viver do meu jeito. Eu disse pela manhã, alguém um dia perguntou: pastor, é pecado eu jogar na loteria federal? Eu falei assim: olha, depende de quem te sustenta. É bom quando a gente responde a pergunta com a outra, né? Eu falei: quem te sustenta? Não é Deus aí. Aí eu falei assim: você acha que Deus, sendo dono do ouro e da prata, estabelecendo princípios como o trabalho, Paulo fala que quem não trabalha não coma, você acha que Deus é um Deus que vai fazer você tentar a sorte? Você acha que Deus é assim? Eu falei: filho, o problema é o seguinte, que toda transgressão, toda prática que transgride o mandamento do Senhor, ele está transgredindo, ele está indo contra um atributo de Deus. E um atributo de Deus que eu amo é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele é para sempre fiel. Então quando você vai fazer uma fezinha,
você está dizendo para Deus: o Senhor não é capaz de me sustentar. Então é muito mais simples ir lá e preencher números e tentar a sorte. E pasmem, tem muito crente envolvido nessas amarrações. A minha oração é que nós nos libertemos de tudo isso. Por quê? Porque todo embaraço dessa terra atua como um peso na nossa vida e que nos leva ao desânimo. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aquele que me guarda, ele não dorme. Então, querido, a palavra de Deus está aí. E Hebreus 11 é os heróis da galeria. Hebreus 11 mostra como que homens e mulheres simples, mas que confiaram no Senhor e no projeto dele para as suas vidas, como que eles alcançaram bons testemunhos. E é interessante porque a Bíblia diz que eles não alcançaram o que foram prometido, porque para eles havia algo maior. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe assim, eu acho que uma coisa que dá uma rasteira em muito crente é alcançar coisas. Não tem problema nenhum alcançar. Deus quer que você tenha uma casa, Deus tem um carro bacana para você, um bom trabalho, Deus tem tudo isso para você. Ele nos abençoa. E a palavra que nós lemos aqui diz que Ele é galardoador, né? Ele abençoa aqueles que o buscam. Mas sabe, às vezes as coisas, elas nos roubam de Deus. E às vezes as coisas, vinda num tempo errado, sem estarmos preparados, não é nós que temos elas, é elas que nos têm. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque há uma linha assim muito tênue, né? Muito fina, entre ser abençoado e ser apegado às coisas. Há uma linha muito fina, muito tênue. E nós precisamos virar uma chave assim dentro de nós e entender que aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que nós não estamos contemplando com os nossos olhos naturais, aquilo que não aconteceu, é um alvo que está lá. E o Senhor quer que eu prossiga a esse alvo, porque enquanto eu prossigo a esse alvo com fé, com perseverança, sem desanimar, Ele trabalha na minha vida. Você diz amém? Tem um pastor que diz que se você mirar no nada, você vai acertar em cheio. E não tem como você lançar os dardos e depois desenhar um alvo lá. Não. Então, para que a gente volte o nosso foco, nós vamos ter que começar a olhar para o alvo da nossa fé, Jesus. Nós vamos ter que trazer de volta para a nossa vida. Talvez a gente está como seus pais que o deixaram, o perderam de vista. Nós vamos ter que trazer ele para dentro. Nós vamos ter que colocar ele em primeiro lugar na minha família, em primeiro lugar no meu trabalho, na minha empresa, em primeiro lugar nos meus negócios, em primeiro lugar na minha agenda, no meu ministério, na minha vida devocional. Vou ter que trazer ele em primeiro lugar nas minhas finanças, em primeiro lugar na minha saúde. Tem que trazer ele de volta ao lugar que só ele pode ocupar, só ele deve ocupar. E para isso, meu irmão, nós vamos ter que crer que a vontade dele para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então não se furte desse momento. Depois dessa galeria, eu quero concluir aqui dessa forma. Depois dessa galeria, desses grandes homens e mulheres de Deus, o autor aqui, eu creio que é o apóstolo Paulo, ele fala assim: portanto, agora é com a gente. Agora não é mais com os homens da história. Agora não é mais com os homens aqui que foram mortos no Coliseu. Agora não é mais com os profetas aqui como Isaías, que foi cerrado ao meio. Não é mais com eles. Espera aí, portanto agora essa palavra é para nós. Visto que nós temos esse exemplo já. Ele fala assim, capítulo 12, portanto também nós, fala assim, eu,
Fala, eu. Diz assim: visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, tem muita gente olhando para nós. Agora nós estamos na galeria, nós estamos na vitrine, nós estamos aqui para dar um bom testemunho, nós estamos aqui para alcançar um bom testemunho em Deus. Ele está falando isso, ele fala assim: olha, nos livremos de todo o peso e do pecado. Duas coisas diferentes, peso e pecado. Irmão, como que a gente se livra dos pecados? Nascendo de novo em Cristo Jesus. Os nossos pecados são perdoados. Pastor, mas eu não continuo pecando? Continua. Mas até o pecado do futuro, Deus já remiu para ele. Por aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Você diz amém? E o peso? Peso, irmão. Quando o autor aqui, eu creio que é Paulo, mas tem algumas divergências, né? Fala assim, olha, ele está comparando a um corredor. Quem corre não pode ter peso. A Mizuno, a Rainha, a Nike, a Adidas desenvolve o tênis mais leve do mundo. Para quê? Para eles correrem. Porque um peso atrapalha a corrida. E peso na nossa vida é tudo aquilo que já deveria ser removido e não foi. Uau! Peso na nossa vida é tudo aquilo que não é para você carregar. É aquilo que você já deveria ter rejeitado e não rejeitou. Já deveria ter renunciado e não renunciou. É aquilo que Deus, não foi Ele que colocou. Jesus disse assim: toda planta que meu Pai não plantou, eu arranco. Aleluia. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó, fala assim: não vai ficar nem uma unha aqui nesse Egito. Sabe, querido, o homem de Deus não se embaraça com coisas que Deus não tem para ele. E esse peso são esses embaraços. Isso pode ser diversas coisas na nossa vida, até coisas ministeriais, que Deus não pediu para a gente fazer, mas a gente está ali, dizendo: eu estou fazendo para o Senhor, e Deus está falando: eu não mandei você fazer isso. Não mandei você fazer isso. Eu mandei você cuidar da sua família. Eu mandei você cuidar da sua empresa. Eu mandei você cuidar da sua casa. Assim como também tem outros que Deus está falando: eu mandei você cuidar do rebanho de Deus. Eu mandei você cuidar disso, daquilo outro, mas está agarrado. Então nós precisamos nos livrar do peso, e nós só vamos nos livrar do peso se a gente olhar lá na frente e contemplar o que Ele tem de melhor para nós. E eu creio, Emi, que o melhor de Deus não está por vir, Ele já veio. Sabe quem é o melhor de Deus? Jesus de Nazaré. Para aquele que nasceu de novo, Ele já veio aqui, nos dando esperança. E aquele que vem virá para nos levar com Ele. Então, querido, eu creio nisso, que quando você entrega a vida para Jesus, é achado por Ele, amado por Ele, sabe, o nosso empenho agora deve ser descobrir o que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós. Para isso nós vamos ter que olhar no lugar certo. Para isso nós vamos ter que olhar da maneira certa. Para isso nós vamos ter que olhar na pessoa certa, e é Jesus. E Ele fala assim: nos livremos do peso do pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança. Outra versão fala: corramos sem desanimar a carreira ou a corrida que nos está proposta. De que forma? Como que a gente corre sem desanimar? Como que a gente corre, irmão, sem se cansar? Como que a gente corre com firmeza? Ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? O mundo te dá muitas coisas para você olhar. O mundo está fazendo você olhar a economia indo água abaixo, o risco de nós ficarmos desempregados, muita gente. É isso que o mundo está fazendo você ver. O mundo está fazendo você ver todo o mal que está no mundo aí. O mundo está fazendo você ver as pessoas, está fazendo você ver o abuso de criança. O mundo está aqui fazendo você ver isso. O mundo está dizendo para você assim: está vendo? Vai parar. Seu comércio vai fechar de novo. Ah, que mané ir para a igreja?
O quê? Você vai assumir um trabalho na igreja? Não, daqui a pouco para tudo de novo. Esse negócio da gente empenhar para o Senhor? Não, daqui a pouco Jesus volta. O mundo está gritando isso. O mundo está fazendo você olhar para aquilo que se pode ver. Mas o Senhor, Ele nos convida a olhar para aquilo que não se pode ver. E quando nós olhamos para algo que não se pode ver, com olhos naturais, mas pelos olhos da fé, irmão, pela fé, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, não precisa abrir. Fala assim, olha, por isso, nós não desanimamos, mas pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, aqui fora a gente se desgasta. Aqui fora, irmão, a gente sofre alguns danos. Aqui fora a gente sofre isso. Contudo, o nosso ser interior aqui dentro se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ou seja, isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E pela fé eu persevero, e aquilo vai acontecer. Acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, acaba logo. Mas as que não se veem, elas são eternas. O que você deseja viver? Algo passageiro ou algo eterno? Os reinos se abalam. Fica de pé no seu lugar. Os povos se curvam, as bocas se abrem. Isso não aconteceu ainda. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Eu creio. Para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Podemos ver, Senhor, a tua igreja te adora. Levante sua voz e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, sim, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Oh Senhor, a tua igreja te adora. Mais uma vez cante isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Sim, nós veremos, Senhor. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade.
tua igreja te adora. Te adoramos, Deus, a tua igreja te adora. Vamos, Missão em Vida, declare isso nessa noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus, a tua igreja te adora. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Sabe, igreja, a igreja tem defeitos, pessoas têm defeitos, o mundo tem defeitos. O mundo tem pecado, a igreja tem pecado, eu tenho pecado, você tem pecado. Mas não é assim que Deus nos vê. Não é assim que Deus vê a igreja. A forma que Deus vê a igreja é isso, é uma cidade santa. É uma nova nação de filhos e filhas transformados, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. É assim que nós devemos olhar para o mundo e dizer: eu creio, por isso eu prego, eu creio, por isso eu anuncio, eu creio, por isso eu amo, eu creio, por isso eu falo. É isso. O que deve mover uma igreja não são as suas realizações pessoais, são as realizações do céu. E quando a festa no céu não é quando nós mudamos de emprego, isso é bênção, isso é recurso para nós. Deus nos ama e por isso Ele nos dá isso. Não é quando nós compramos um carro novo, isso é recurso. Não é quando nós compramos uma casa nova, isso é recurso. Mas só há festa no céu, sabe quando? Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Então o nosso compromisso com o Senhor, sabe o que é? É receber dele a palavra que nós vamos levar a essa cidade em nome de Jesus. Como as águas cobrem o mar, nós veremos sua família convertida, seus amigos convertidos, seus conhecidos, os estranhos convertidos. Nós veremos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Empodera a tua igreja com o poder do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aquele que foi derramado para sermos testemunhas do Senhor. Não nos deixe embaraçar com coisas que o Senhor não deseja, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor incomparável de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a consolação, e eu declaro o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo o sempre. E sempre, 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 e sempre, 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 até a vida do nosso Senhor. E a igreja diga amém, aplauda Ele bem forte. Vá na paz, que Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Você que está em casa, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Obrigado, querido, porque você esteve aí conosco. Que essa palavra também te encoraje, te capacite, te envolva. E não esqueça de curtir, compartilhar e mandar esse vídeo aí para todas as pessoas. Vamos juntos compartilhar o amor de Deus e crendo, nós veremos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço, beijo de coração.